Fala 10, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. E no vídeo de hoje a gente vai aprender: o SAP tem ou não front-end? Tem, o SAP tem front-end e o nome é Selection Screen. Então se você ficou curioso, quer saber mais, vem com a gente, vamos descomplicar esse negócio. Bom, a gente está aqui dentro do SAP, esse da SE38, nossa velha conhecida. Então o tema de hoje é front-end do SAP, tem ou não tem? Aqui tem, né? Tem que ter interação entre o usuário e o código. Então vamos lá. Como é que eu começo e inicio as telas e para que a gente consiga mostrar alguma coisa? Esse tema é um tema muito abrangente e vai envolver muitas variáveis. Então tem como você fazer infinitas coisas dentro do front-end do SAP. Não tem como eu passar tudo, né? Como sabem? Então assim, a gente vai pegar os principais componentes para que a gente consiga implementar o projeto onde a gente tenha visto tudo antecipadamente, né? E não adianta eu colocar o código, a gente começar a implementar o projeto em si, sendo que tem vários assuntos que não foram tratados previamente. Deixar preparado para que a gente consiga entrar no projeto. Então vamos lá. Como eu falei, o front-end do SAP é o Selection Screen. Como é que eu inicio uma tela? Porque até o momento a gente não viu tela no SAP. A única coisa que a gente fazia era o write, colocava um texto qualquer lá, né? Ativava e executava. Isso é uma tela, né? Mas interprete essa tela aqui como se fosse o DOS do Windows, né? Então assim, não é uma tela em que o usuário você vai interagir com o usuário. Eu quero pegar o número do pedido, eu quero pegar a data e entre outras informações que a gente pode buscar. Como é que a gente vai iniciar esse código? A gente vai usar o Select on Screen. Dois pontos, a gente vai colocar um Begin of Block, que é para a gente iniciar literalmente um bloco dentro da nossa tela. A gente vai dar um nome para esse bloco, eu vou colocar bloco com um frame, e a partir desse momento a gente pode utilizar um title, a gente pode dar um nome para esse nosso componente, para esse nosso bloco. O SAP, eu não poderia passar simplesmente aqui uma string, teria que utilizar componentes do SAP com textos previamente cadastrados. Como é que eu posso fazer? Eu acesso o text, espaço, vou colocar 001. Vou já explicar para vocês como que a gente vai modificar esse text 001. Para fechar o nosso bloco, a gente vai colocar o select screen end of block e a gente vai passar o nome que a gente colocou previamente. Então pronto. O que acontece aqui? Vou ativar. A partir desse momento a gente tem um bloco na nossa tela que vai ser interpretado no SAP como uma tela de seleção, que vai ser mostrada antes da gente executar o nosso programa. Então a gente tem, assim que a gente executar aqui, não vai aparecer nada porque eu não coloquei nenhum componente. Quando eu inserir um componente aqui, ele vai mostrar isso, o usuário vai digitar o que ele quer e vai apertar o F8 ou o botãozinho de executar do SAP. E aí sim vai começar a processar o nosso programa. Esse é como o nosso programa funciona. Geralmente os programas do SAP são, vou dizer todos, mas os reports acho que 99% são assim, né? Não tem report. Difícil você ver um programa que vai executar e não vai mostrar o tela de seleção previamente. Então vamos lá. Vamos conhecer os nossos componentes então. O primeiro componente que a gente vai aprender é o parameter. O que é o parameter? Vou colocar aqui como sendo pdata. O que é o parameter? O parameter é um tipo de elemento da nossa biblioteca do SAP que vai ser responsável por armazenar um valor apenas. Então, o que eu faço? Eu coloco parameters, coloquei o 2 pontos, porque eu poderia ir colocando novos componentes embaixo, né? Tenho que dizer o tipo dele, informar o tipo dele, assim como as outras variáveis, né?
parameter é um tipo de variável, mas uma variável de tela. Estou buscando o tipo de dados da nossa variável de sistema no campo datum, que é a data atual do sistema. Então, se eu ativar e executar, nós já temos o nosso primeiro parameter aqui, o pdata, e ele, como eu informei para vocês, ele armazena apenas um valor, não uma coleção de valores. E o que é esse quadradinho? Esse quadradinho que está aparecendo, que a gente não configurou, ele já vem dos tipos de dados que a gente está fazendo. Ele identifica que o SciDatum é um tipo data, então automaticamente ele já coloca para a gente um componente para a gente selecionar a data desejada. Né? A gente pode como que a gente quiser. Okay? Pronto, então a gente já viu o nosso primeiro componente. Então o parameter ele serve para você colocar algum tipo de dado, mas que seja apenas um registro. Então se eu tivesse colocado um inteiro aqui, vou colocar mais um parameter. A gente coloca o prefixo p de parameter. Vou colocar aqui id. Tá? Quando eu executar, ó, nota que ele só traz um id. Não posso colocar dois, ou um range, uma lista, nada. Fazer um valor. Como é que eu consigo colocar o componente de lista? O componente de lista ele tem outro nome, que é o select options. Eu vou colocar select options, line id. Só que o select options ele vai ter comportamento um pouco diferente. Por que ele é diferente? Porque ele não funciona igual parameters. Eu não consigo colocar para ele o tipo de dados genérico. Genérico que eu digo é o select options, como ele é uma lista, ele vai formar um range, ele precisa ser informado o tipo dele em uma variável antes da declaração dele. Então, eu tenho algumas formas de fazer isso. Se eu tiver uma tabela do SAP, eu posso colocar o tables aqui, colocar a KN1, que é uma tabela de clientes do SAP, e eu posso utilizar aqui KNA1-KNR, que é o código do cliente. Eu poderia fazer desse jeito. É uma das formas. Então, assim, abstraindo aqui a tabela e a coluna, tá? Mas entenda que isso é uma tabela já criada no SAP. E eu consigo dizer qual é a tabela e a coluna. Posso fazer desse jeito, mas a gente vai fazer diferente aqui. Ao invés de declarar um tables, eu posso declarar um data, sei lá, id, type e informar para ele que ele vai ser um range igual, onde a natureza dele vai ser a natureza daquela variável, que é o id. Qual é o tipo do id inteiro? Então ele vai ser um range. Eu consigo selecionar coleções a partir daquele tipo inteiro. Como é que fica isso em tela? Aqui ele, ó, consigo colocar um campo, um valor de até, então eu conseguiria colocar de 1 até 10. E aí abre uma nova opção para a gente que é a seleção múltipla. Eu consigo colocar valores individuais, então posso colocar o valor 1, 2 ou 3. Eu consigo selecionar intervalos, um limite inferior até um superior. Eu consigo excluir valores ao invés de inserir, ele não vai selecionar aqueles dados. E a gente tem também como excluir intervalos. Além disso, a gente tem algumas opções aqui. E eu consigo selecionar valores iguais, que já esse é o padrão, maior igual, maior, menor, diferente. Então assim, ele já componentiza tudo para a gente não precisa se preocupar em ficar como que eu vou montar essa lista, como eu vou montar esse range? Não, o SAP ele já abstrai isso para a gente, isso deixa o desenvolvimento mais rápido. Então, entenda que parameter, quando você quer selecionar apenas um valor, você só quer deixar um valor disponível para filtro. O Select Options ele vai te dar várias opções. Okay? Existe uma opção também de eu ocultar esse até e esse botão. Mas não vou entrar nessa questão agora do Select Options.
Quais são os outros componentes que nós temos dentro do SAP? Para deixar mais legal, a título de informação, existe um comando aqui. A gente pode colocar um selection screen e a gente colocar um comando chamado skip. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar a linha para a gente dentro do nosso componente, dentro do nosso bloco. Não está visivelmente aqui porque eu não coloquei outro componente abaixo. Mas se eu colocar o skip em cima, aí você vê que tem agora uma quebra de linha entre os nossos parameters e os nossos select options. Ok? Perfeito. O próximo componente que a gente vai ver é o checkbox. O checkbox é um elemento, para quem não conhece, onde você pode marcar verdadeiro ou falso para saber se você quer interagir ou não um determinado código. Né? Como que a gente declara ele? Ele é um parameter também. Vou colocar aqui como sendo parameter dele. E a gente vai colocar aqui como sendo checkbox. Vou colocar um valor default para ele vazio. Como que ele vai aparecer para a gente? A nome do campo que a gente colocou, vou colocar só check. Tem mais de 8 caracteres. Pronto. Então coloquei o nome aqui PCHK box S, ele é um tipo checkbox onde o valor default dele é vazio. Quando eu executar, ele vai aparecer a minha opção aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso marcar e desmarcar. Quando eu marco, eu posso colocar um exemplo. Eu quero executar uma determinada ação e eu quero marcar como se fosse execução em teste. Aí a gente coloca um checkbox, a gente dá um nome para ele e coloca execução teste. E aí, quando estiver marcado, ele faz um determinado processamento no nosso código. Quando não, executa outro. Ele serve mais ou menos para isso. Outro componente que nós temos é o Radio Button. O que é o Radio Button? Ele funciona, ele tem uma técnica parecida com a do checkbox, só que ele te dá algumas opções, certo? E aí você seleciona qual delas você quer. Ele também é um parameter. Vou colocar P Radio 1, Radio Button Group, ou seja, ele pertence a um grupo. Eu vou colocar aqui o nome do grupo RB, de Radio Button. P Radio 2, que é um Radio Button Group, pertence também ao RB. O que isso quer dizer? Vamos executar. Aqui, como eu falei, ele te dá uma das opções. Eles pertencem a um grupo RB. E eu só posso selecionar uma das opções. Então, um exemplo. Visão de árvore, visão em lista, de relatório. Existem diversas utilidades para o Radio Button. Então, estou colocando para vocês componentes que realmente a gente pode usar no dia a dia. Existem outros, claro. Tem possibilidade de você colocar abas aqui. Mas ficaria um vídeo muito longo. Então, a gente vai focar no que realmente a gente vai usar para o projeto. Caso você queira saber mais, você pode procurar ou pedir aí. Que a gente vai criando conforme vocês pedem. Qual outro componente que a gente pode abordar aqui? É o nosso último componente, que ele é um pouco mais complexo. Ele é o Listbox, o Combo Box também, em outras linguagens, Select, o JavaScript. Acho que o nome dele é Select Option. Então, no SAP, a gente chama ele de Listbox, certo? Como é que eu declaro ele? O que é o Listbox? Ele vai te dar uma lista suspensa e vai te dar algumas opções para você selecionar. Mais diferente do Radio Button, ele tem praticamente o mesmo comportamento do Radio Button. Ele vai te dar opções e você pode selecionar qual você quer. Só que o Select Option, o Listbox,
ele vai deixar mais visual, mais bonitinho, mais apresentável. Vou mostrar como é que ele vai ficar. Ele também é um parameter. Então vou colocar lá o plist. Vou colocar as listbox visible length. Eu vou dar um tamanho para ele de 10 na nossa tela. Certo? Se eu ativar e executar, nosso listbox já apareceu aqui. Só que ele está vazio. Óbvio, a gente não colocou nenhum valor para ele. Vamos trabalhar agora como adicionar dados aqui. Lembra que eu falei? Ele vai tirar algumas opções. É parecido com o Radio Button, só que ele vai mostrar assim. Você vai ter diversas opções aqui. Com certeza você já viu isso em algum site, né, que você tem acessado. A gente sabe também tem. Como que eu faço para adicionar dados? A gente vai usar alguns eventos do SAP. Então, eu já falei em um dos vídeos anteriores. A gente utilizou o Start of Selection. Start of Selection ele vai ser usado após o clique sobre o botão executar. Aí você me pergunta assim, Gabriel, onde é que está esse botão de executar? Se você apertar aqui, gerar nossa tela, esse é o botão de executar, tá vendo? É o F8. Então, quando eu clicar aqui, ele vai entrar nesse evento de Start of Selection. Ok? A gente também tem o End of Selection. É executado final do start. Então, o end of selection ele vai ser chamado no final do start. Então, depois que ele executou todo o trecho de código, ele vai chamar o end of selection. A gente tem também o at selection screen output, que é na saída do meu output. Então, saída do initialization do programa. Então, eu mostrei alguns tipos de eventos para vocês. O que a gente vai utilizar é o Add Selection Screen Output. Ele vai ser executado depois do initialization. E aí a gente vai pegar os valores do listbox, do nosso listbox, e vai colocar valores dentro dele. Como que a gente coloca valores dentro dele? A gente vai declarar algumas variáveis aqui, certo? A gente vai colocar aqui o name, list, type. Aí, o tipo de dados é vrm _id. O que é esse cara? O name list vai receber o nome do nosso listbox em caixa alta. Se a gente colocou plist o nome, a gente vai ter que colocar aqui. Então, a gente colocou uma variável que está recebendo uma string. Até aí, não tem nada de diferente. Vocês já sabem que é uma string. A gente vai colocar aqui o list, que é a lista de conteúdo que ele vai receber, é o vrm_2. E a gente vai receber o value, que é o vrm_value. Gabriel, para que vai utilizar isso? A gente vai adicionar alguns valores. Você lembra que value, posso colocar até values. O values vai ser minha tabela e o value minha linha. Logo, eu posso fazer um append do value values, certo? Por quê? Porque eles são linha, é uma linha. O value é uma linha do values. A gente vai montar uma tabela com todas as linhas que vão para o nosso listbox. Como? Vamos colocar aqui um value. O value, que é a nossa estrutura, vai receber no campo key valor 1. E o value na coluna text vai receber, vamos colocar um text 1.
Então, option. O que vai acontecer? A partir desse momento, a gente pegou a estrutura value, que tem a coluna que a gente atribuiu 1, e nós colocamos um texto chamado option 1 e adicionamos essa linha na nossa tabela values. Não tem segredo. A gente vai copiar e colar isso e vamos colocar a opção 2. Pronto. Feito isso, a partir desse momento, nossa tabela tem duas linhas. A linha com a chave 1 e a chave 2, opção 1, opção 2, ok? A gente vai chamar uma função da própria SAP, VRM, você vê que a declaração foi VRM ID, VRM Values, porque VRM é o nome da função. Set Values, nós vamos exportar o ID, que é o nome da nossa lista, que é o name list. Nós vamos exportar o Values, que é a nossa tabela Values. E pronto. Pronto, vou só deixar na mesma. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, recapitulando o nosso evento, nós declaramos uma variável que vai receber um ID, nós declaramos uma tabela e uma linha. Nós passamos o nome do nosso listbox para essa variável do nome. Nós adicionamos duas linhas na nossa tabela, com a chave e valor, né? E nós chamamos uma função da própria SAP passando o nome da lista e os valores que a gente quer. Quando a gente executar, nós temos agora a opção 1 e a opção 2 na nossa lista. Então você pode colocar isso. Gabriel, faria alguma diferença eu colocar no Initialization? Ele carregaria da mesma forma. Você colocar aqui, ele vai carregar da mesma forma. Só que são eventos diferentes, né? O Initialization é antes de criar a tela. Entendeu? Então, assim, vai muito de onde você quer colocar. Aí, caso queira colocar Initialization, não tem problema. Vou até tirar aqui. Vamos deixar dentro do Initialization. Aí você fala assim, Gabriel, nosso programa está ficando grande. E eu acho que está ficando meio desorganizado, né? Bom, realmente, a gente não deixa os programas assim. A gente vai ter um assunto agora que são os performs. Performs, eles são blocos de código, como se fossem funções, e a gente vai colocar trechos de código dentro dele para deixar mais organizado. Como é que eu trabalho com os forms? Lá no final, a gente vai colocar form e vamos dar um nome aqui para ele. Então é feed, eu vou colocar feed list. Vou colocar a tag end form. Pronto. A partir desse momento, nós temos aqui um bloco de código feed list, que a gente chamou, que vai alimentar a nossa lista. Eu vou pegar todo esse trecho de código, vou tirar do initialization e vou colocar dentro do nosso bloco. Certo? Ativei. Aí, só que agora o que acontece? Eu tenho que... Eu organizei, eu coloquei dentro de um bloco, tá vendo? Ó? Fica até mais visível o nosso código. Então eu criei o bloco, coloquei código dentro, só que se eu ativar, tentar buscar aqui os valores, não tem mais valores. Por quê? Porque eu tenho que chamar esse bloco em algum momento. Como é que eu chamo? Perform, feedlist, ponto. O que vai acontecer agora? Eu tenho um bloco de código que vai alimentar a nossa lista. Quando eu executar, o initialization vai chamar esse bloco. Então voltou. Dessa forma, a gente tem uma forma mais organizada e visual do código. Porque quando eu quiser dar manutenção, eu vou naquele bloco, naquele form e faço as modificações necessárias. Okay? Então a gente aprendeu nesse vídeo como criar os blocos de tela, como declarar parameters, que são variáveis com valor, select option, que são os ranges, como trabalhar com checkbox, radio button, listbox. E para finalizar, a gente também trabalhou aqui com performance, eventos de tela,
Start, Initialization e End of Select. Existem outros, tá? E trabalhamos com Perform. E só para finalizar, a gente vai dar nomes às nossas variáveis. Por quê? Porque quando eu executo, tá tudo pdata, PID, SOID, checkbox, radio button, 1, 2. Tá meio estranho, o usuário não vai entender que tela é essa. Então vamos lá. Ir para elementos de texto, textos de seleção. A partir desse momento eu tenho todas as nossas variáveis, então posso dar nomes a elas. Um exemplo. Checkbox. Vou colocar aqui data, criação, chave, opção 1, opção 2, ID. Pronto. Se eu ativar, voltar, apertando S, entrar de novo na nossa tela, agora está pegando forma. Você vê que tem os nossos nomes, as nossas descrições que a gente acabou de colocar. Está ficando mais apresentável. Existe uma outra opção também, que eu não falei, que foi do title do nosso bloco. Onde é que fica esse text 001? Pertinho aqui, que é o símbolo de texto. A gente vai colocar aqui o 001 e vamos aqui. Bloco de teste. Vou ativar. Sair apertando e executar novamente. Agora a gente tem um nome para o nosso bloco. Bloco de teste do programa. Então aqui a gente já tem uma telinha montada com os principais componentes do SAP. Vou ficar por aqui.